Fala pessoal, tudo certo? Nesse vídeo eu venho trazer aqui um documentário, um vídeo bem completo para você sobre o sistema de dureza de Rockwell, o HRC. Eu venho falando várias vezes aqui sobre lâminas, sobre alguns assuntos que interessam aqui o pessoal. E eu estou trazendo aqui esse vídeo aqui para poder explicar esse sistema, né, HRC, que muitos ainda não conhecem. Porque quando você faz uma compra de uma lâmina, você tem que saber exatamente quais são os elementos utilizados nessa lâmina, para verificar se realmente o seu dinheiro valeu a pena pagar num valor X numa determinada lâmina. Então acompanhe esse vídeo e bora lá! Hill Rockwell e Stanley Rockwell foram metalúrgicos do século XX. Trabalharam no desenvolvimento de um sistema para medir a dureza de metais. Eles criaram o sistema de dureza chamado Rockwell, que envolve pressionar um penetrador na superfície de um material e medir a sua profundidade ou área de impressão para determinar sua dureza. Suas contribuições levaram ao estabelecimento de várias escalas Rockwell, como Rockwell A, B e C, cada uma utilizada para medir a dureza de diferentes materiais. A escala de Rockwell C, especificamente, é frequentemente utilizada para medir a dureza de aço e outros materiais duros. Portanto, embora não haja uma pessoa específica chamada Rockwell C, o nome se refere-se à escala de dureza Rockwell estabelecida por Hill Rockwell e também Stanley Rockwell. Então acompanhe esse vídeo porque ele está bem completo. Mas antes, se você não acompanha esse canal, se inscreva se você gosta sobre assuntos sobre EDC, Everyday Carry, mas também se você gosta de preparação e sobrevivência urbana, é nesse canal que você aprende tudo isso. Então vamos lá para o conteúdo. O sistema de dureza Rockwell, ou HRC, é uma das escalas mais comuns e amplamente utilizada para medir a dureza dos materiais, principalmente metais, como os aços. Ele determina a resistência do material à penetração de uma ponta de diamante ou esfera de aço sobre uma carga específica, fornecendo uma medida da dureza superficial do material. Considerações importantes: a dureza de Rockwell pode variar significativamente dependendo do tratamento térmico, composição química do material, microestrutura e outros fatores de fabricação. Esses valores da tabela são referenciais e pode variar de diferentes fontes, ou de acordo com as especificações técnicas de um fabricante específico. É essencial compreender que a sua dureza é apenas uma das muitas propriedades mecânicas de um material e não é a única consideração ao selecionar o material para a sua aplicação específica. Então sim, por exemplo, quando você vai comprar uma lâmina, uma faca, por exemplo, alguns falam assim, é de aço carbono. Aí você já pode pensar, nossa, mas aço carbono é o aço mais forte. Beleza, tranquilo, isso realmente não deixa de ser uma verdade. Mas você tem que saber que existe também o tratamento térmico, mas também quais foram os elementos utilizados dentro desse aço carbono. Então por isso que é muito importante você colocar também na balança o seu tratamento térmico e outros elementos. Em resumo, a escala de dureza de Rockwell, o HRC, é uma ferramenta valiosa para medir a dureza superficial de metais, mas deve ser interpretada com consideração aos diferentes aspectos que influenciam a dureza e suas variações em aplicações reais. Vou deixar uma tabela aqui na tela aqui para você dar uma olhada, para você fazer essa comparação, qual é a sua dureza do material, né, o HRC, e quais materiais são utilizados dentro dessa medida. Não significa que são todos materiais realmente, porque, como falei, depende muito do tratamento térmico e também os elementos utilizados, mas isso pode servir também como um referencial, como mais ou menos são utilizados as durezas em determinados materiais ou ferramentas. Agora vamos falar sobre a dureza do aço e a afiação. Dureza e a retenção do fio. Um aço mais duro é capaz de manter uma borda afiada por mais tempo, pois é menos propenso a deformar ou desgastar rapidamente. Isso é muito importante em facas de cozinha, onde a retenção do fio é valorizada para realizar cortes precisos e consistentes. Isso também é muito utilizado nos canivetes, né? Facas de cozinha. As facas de cozinha, com uma dureza em torno de mais ou menos 55 a 60 HRC, fornecem um equilíbrio entre a retenção do fio e a capacidade de afiação. Elas mantêm uma borda afiada razoavelmente bem e são relativamente mais fáceis de afiar quando necessário. Ferramentas de corte de alta qualidade. Ferramentas de corte como brocas de metal duro, que normalmente tem uma dureza em torno de mais ou menos 60 a 65 HRC, são projetadas para resistir ao desgaste durante as operações de corte intensivas. No entanto, essas ferramentas podem ser mais difíceis de afiar devido à sua dureza superior. Aços mais duros são mais resistentes aos desgastes, mas também são mais difíceis para afiar. É necessário usar materiais abrasivos mais finos e técnicas específicas para reavivar o fio em aços de alta dureza. A afiação de aços mais duros requer paciência e habilidade.
pois pode ser um processo mais demorado e delicado para restaurar a sua borda afiada. O uso de pedras de afiar de diferentes granulações, como pedras de afiar grossas para modelar a lâmina e pedras mais finas para dar o acabamento suave. Isso é muito comum para afiar os aços mais duros. Em resumo, embora a dureza do aço influencie positivamente na sua retenção do fio, quanto mais duro o aço, mais desafiador pode ser o processo de afiação. Encontrar um equilíbrio entre a dureza e a facilidade de aplicação é fundamental, especialmente em facas de cozinha e outras lâminas de corte, para garantir um desempenho duradouro de manutenção adequada do fio. Resistência à corrosão. A resistência à corrosão é a capacidade do material resistir à deterioração causada por reações químicas com seu ambiente, resultando na degradação do material ao longo do tempo. A corrosão pode ocorrer de várias formas, como oxidação, ferrugem, corrosão por pitch, entre outras. É um problema comum, especialmente em metais. Os aços podem ser feitos para serem resistentes à corrosão, através de técnicas de liga ou revestimento, por exemplo, aços inoxidáveis. Esses contêm cromo em sua composição, formando uma camada passiva de óxido de cromo na sua superfície que ajuda a proteger o material contra a corrosão. Aços galvanizados. Esses são revestidos com uma camada de zinco para protegê-los da corrosão, pois o zinco é mais propenso a oxidar-se em comparação com ferro. Aços revestidos em outros materiais podem ser revestidos com ligas ou substâncias protetoras para aumentar a sua resistência à corrosão. A sua capacidade de corte. A capacidade de corte de um material, especialmente em aços, refere-se à sua habilidade de ser trabalhado e moldado por processos de corte, como fresamento, torneamento, perfuração ou usinagem em geral. A capacidade de corte está relacionada à dureza, tenacidade e à resistência do material. Os aços com alta dureza podem ser mais difíceis de cortar, mas podem manter bordas de corte por mais tempo, sendo úteis em ferramentas de corte de alta precisão. A tenacidade é importante para resistir ao desgaste durante o corte repetitivo. A resistência do material também é essencial para evitar deformações ou quebras durante o processo de corte. Por isso que é muito importante você estudar como foi feito a sua lâmina, para que você possa saber, como falei, se o seu dinheiro está sendo bem investido. Ferramentas de corte como brocas, fresas e lâminas são feitas em aços específicos projetados para terem combinações certas de dureza, tenacidade e resistência à corrosão, dependendo do material que será cortado e o processo de corte utilizado. Em resumo, a resistência à corrosão é a capacidade do material resistir à deterioração devido a reações químicas, enquanto a capacidade de corte refere-se à habilidade do material ser trabalhado por processo de corte, exigindo uma combinação específica de propriedades mecânicas para cada aplicação. Mas qual a influência do teor de carbono e outros elementos da tenacidade dos aços? O teor do carbono é um fator significativo para a determinação de algumas propriedades dos aços, incluindo sua tenacidade, mas não é o único fator que influencia nessa característica. O teor do carbono afeta a estrutura e as propriedades mecânicas do aço, incluindo a sua resistência, dureza e tenacidade, mas a relação não é direta ou linear. Em geral, teores mais elevados de carbono em aços podem aumentar a sua dureza, porém, em alguns casos, isso pode reduzir a sua tenacidade. Aços com altos teores de carbono tendem a ser mais duros, mas podem ser menos tenazes e mais propensos a serem quebradiços, especialmente se não forem tratados termicamente adequadamente. A adição de outros elementos de liga, juntamente com carbono, é fundamental para aprimorar as propriedades mecânicas dos aços, incluindo a sua tenacidade. Por exemplo, aços ligados com elementos como cromo, níquel, molibdênio, vanádio e outros são projetados para ter uma combinação equilibrada de dureza e tenacidade para aplicações específicas. Então por isso é muito importante vocês verificarem que apenas o carbono não é algo que vai trazer a dureza no aço. Por exemplo, tem facas aí que existem no mercado que você vai verificar aço carbono. Não seria apenas isso. Depende de vários fatores, como falei nesse vídeo. Portanto, embora o teor do carbono seja um fator relevante na determinação das propriedades mecânicas de um aço, a tenacidade é influenciada por uma combinação complexa de fatores, incluindo a composição completa de ligas, tratamentos térmicos, microestruturas e outros processos de fabricação. O controle preciso de todos esses elementos é fundamental para garantir um equilíbrio adequado entre a dureza e a tenacidade de diferentes aplicações de aço. Bom, pessoal, isso aqui foi um conteúdo bem completo sobre o sistema
sistema HRC de Rockwell. Então isso pode até mesmo explicar algumas marcas cobrarem um pouco mais. É claro que você tem que verificar quais foram os elementos utilizados e os tratamentos em cada tipo de aço, porque até mesmo existem lâminas custando R$50 e outros custando mais de R$1.000. Nesse caso, você vai ter que verificar se o seu dinheiro está sendo bem aplicado, está sendo bem utilizado e está comprando realmente uma lâmina bem tratada, como falei aqui nesse vídeo, diante de vários tratamentos feitos em cada tipo de aço. Mas também, como falei aqui nesse vídeo, o aço carbono também não é o único fator determinante para a dureza de um aço. Bom, então é isso, pessoal. Agradeço por acompanhar esse conteúdo sobre a dureza de Rockwell e as suas propriedades dos materiais. Se esse conteúdo foi útil, por favor, deixa seu like e também se considere a se inscrever no canal, porque é aqui que você vê vídeos como esse, mas também sobre assuntos como EDC, sobrevivência, preparação urbana e também dentro da diretiva Grayman. Então, deixa aqui meu obrigado e até a próxima. Forte abraço!